Bom, pessoal, neste primeiro programa, onde nós vamos começar a falar dos 40 anos do Hospital Santa Genoveva, eu começo conversando com o presidente atual do hospital, Dr. Luizotti de Freitas, que vai contar para a gente um pouquinho dessa história que começou lá no ano de 1975. Dr. Luizotti, quem foram as pessoas que agarraram, vamos, como você tem mania de brincar, no chifre do boi e fizeram a coisa acontecer? Olha, iniciou com meu pai, Dr. Fausto, e o Dr. Wilson Galvão. Quer dizer, a partir dos dois foi que iniciou o Hospital Santa Genoveva. Então, procuraram os vicentinos, teve a ajuda de outros colegas nossos, Dr. Valdo, sabe, aonde formaram um grupo, porque os vicentinos dispuseram a vender o hospital, que naquela época era a Sociedade São Vicente de Paula, o Hospital da Sociedade São Vicente de Paula. Era um hospital praticamente ocioso, ele atendia aqui alguns doentes dos próprios vicentinos, e tinha um ou outro doente que vinha da universidade para cá, e um hospital antigo, não tinha muita condição de trabalho. E eles compraram, todos eles oriundos do antigo Hospital Santo Agostinho, alguns outros que não tinham hospital, e compraram e foram para a luta. Quer dizer, que naquela época, uma dificuldade muito grande, porque além do preço ser muito caro, quer dizer, o dinheiro ser muito difícil, era a maneira que existia deles trabalharem, mostrarem o serviço dele e pagar a conta, porque tinha conta para poder pagar. Na ocasião, o Hospital Santo Agostinho tinha sido descredenciado pelo INSS na época, sabe? Então, era um hospital pequeno, sabe, não dava conta do movimento, entre aspas, que teria, e isso aqui foi assim, caiu do céu para o grupo, que era um grupo empreendedor, tanto é que nós estamos grande hoje, em função do trabalho que eles fizeram, sabe, e hoje nós temos aqui o Complexo Hospitalar Santa Genoveva. Com relação a esse corpo clínico antigo e o de hoje, o que tem de pessoas ainda ligadas a essa turma que começou esse trabalho com Santa Genoveva? Eu não me lembro de quantos que eram, se eram 10, 12, 15, eu não sei falar para você, na verdade, quantos que eram. Mas hoje nós somos 200. Então, quer dizer que hoje tem muito médico, muita gente que veio de fora, sabe, muitos filhos dos médicos que já estão trabalhando aqui, netos dos médicos que estão trabalhando aqui. Então, quer dizer, a comunidade hoje, Santa Genoveva, é uma comunidade grande, sabe? Inclusive, o próprio hospital está pequeno em função da quantidade de médico e da demanda que hoje procura o hospital. Então, quer dizer, a gente está aí engatilhando, se o governo mudar, se a dona Dilma mudar o dia a dia, provavelmente a gente construa ainda, sabe, ou inicie na nossa gestão, sabe, a construção do novo, uma nova área do Hospital Santa Genoveva. Quando você fala aí de filhos, netos, né, a gente sabe do seu exemplo também, você tem os filhos, né, a Leila, a esposa, também é médica, a maioria, e eu já falo que o Santa Genoveva a gente pode falar de pais e filhos, né? Como é que é hoje você tem uma noção mais ou menos de quantos filhos seguiram aí a carreira do pai, ou de lembrar para falar para a gente uma pincelada de quem são esses novos médicos que seguiram a carreira desses médicos que fizeram o Santa Genoveva acontecer? Eu sou um, quer dizer, tem meu irmão, tem meu outro irmão, quer dizer, tinha o Faustinho, que já faleceu, os filhos do Dorinato, os filhos do Lídio Freitas, sabe, do Salá, sabe, do Henrique, sabe. Então, são vários, são vários pais que já estão nos filhos e já têm netos dos pais fundadores que já trabalham aqui no hospital. Um exemplo é meu filho, Luiz Fernando, sabe, que é neto. Sabe, neto do Fausto, que é um dos fundadores do hospital. Bacana isso, né? Luizotti, agora a gente teve esse crescimento, o hospital fez todo esse desenvolvimento que não foi fácil, a gente sabe que quando você começa a falar de INSS, depois você vai para um SUS da vida que está cheio de problema, a gente tem noção dessa dificuldade que foi, mas hoje ele é um hospital particular. É um hospital que não atende SUS, atende particular e convênios. Quer dizer, nós chegamos a esse ponto em função, de fato, da baixa remuneração que o SUS oferecia quando nós solicitamos o descredenciamento. Aliás, aqui em Uberlândia, eu acho que se tiver um ou outro hospital que atende SUS, além da universidade, mas basicamente é convênios e particular. Isso aí, quer dizer, em razão de que hoje
a estrutura hospitalar, hoje, o tratamento médico feito dentro do hospital é muito caro. Então, não é um tratamento barato. Quer dizer, o pessoal muitas vezes vê uma conta hospitalar e fala que é um absurdo. Mas, na realidade, não é que é um absurdo, porque qualquer aparelho é uma fortuna. Qualquer reagente é uma fortuna. Então, a estrutura para poder oferecer aquilo para o paciente é uma estrutura muito cara. Sabe? E o SUS não pagava isso. Quer dizer, paga muito bem para o hospital dele, mas muito mal para o hospital que não é dele. Então, quer dizer, que o dinheiro hoje que o SUS gasta com ele mesmo, se fosse dividido entre os hospitais, nós estaríamos bem atendendo o SUS e muito bem, obrigado. Mas não, quer dizer, a gestão desse dinheiro, como ele é gasto, a estrutura, é uma gestão que ela não é muito boa. Tanto é que a gente vê queixa de tudo quanto é lado, todo mundo falando isso, falando aquilo. Então, na realidade, nós não atendemos SUS, não temos nenhum interesse, por enquanto, nesse SUS. Eu coloco uma vírgula, porque ainda que é uma coisa difícil de se conseguir, mas ainda dá para empatar, que seria o transplante. Então, hoje, o transplante de córnea, como o transplante de medula, que vai iniciar agora rapidinho no hospital, sabe, como transplante de fígado, isso aí, quer dizer, são empata-se. Então, a gente faz um benefício grande para o cliente, mas em termos de lucratividade é praticamente quase que nenhuma. Olha só que legal, quando se fala em transplante, principalmente transplante de medula, acho que todos são importantes, mas é uma luta tão grande hoje para a pessoa conseguir um doador, né? E a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque aí nós vamos chegar agora na fase atual, como está o hospital hoje, na forma de ver e de entender e de administrar o Hospital Santa Genoveva com o Dr. Luizotti de Freitas. Eu volto daqui a pouquinho.